Algumas das grandes pessoas do gabinete do xerife do condado de Palm Beach vieram tirar fotos e é uma honra para mim fazer isso. Também os grandes bombeiros estão aqui em toda a sala e quero agradecer muito por estarem aqui. Vamos tirar ótimas fotos, temos muito tempo. Policiais, bombeiros estão aqui e nós agradecemos muito, vocês têm feito um trabalho fantástico. Eu acho que é muito importante afirmar que coisas incríveis estão acontecendo no nosso país. Fizemos mais progresso em 3 semanas do que eles fizeram em 4 anos, especialmente em relação à reputação do nosso país. E as pessoas estão nos respeitando novamente como um país. E como um país poderoso. Talvez um país inteligente, talvez não tão inteligente, porque quando você olha alguma do desperdício, da fraude, do abuso que está sendo descoberto pelo DOGE, e essas pessoas no DOGE são jovens, muitos jovens super brilhantes, cientistas de computação incríveis, e eles estão encontrando níveis de fraude, desperdício e abuso como eu acho que ninguém pensou que seria possível. Mas antes de fazer isso, eu quero pedir para o Will vir até aqui. Eu acabei de assinar algumas ordens executivas e gostaria que ele começasse. O Will vem aqui e explique o que nós fizemos. Boa tarde a todos. O presidente Trump assinou três itens. O primeiro é uma ordem executiva relacionada à acessibilidade e disponibilidade de fertilização in vitro e outros tratamentos que se tornaram inacessíveis para muitos americanos ou sempre foram inacessíveis. E a ideia é tornar isso disponível, encontrar maneiras de tornar esses tratamentos mais acessíveis para mais americanos. O segundo item que assinamos foi um memorando presidencial impondo requisitos radicais de transparência aos departamentos e agências do governo dentro do guarda-chuva do comprometimento do governo de Trump com a transparência. Esse memorando exige que, se encontrarem desperdício, fraude e abuso, gastando o dinheiro dos contribuintes, esses departamentos, essas agências têm que declarar isso de forma detalhada e mostrar tudo para o público. A outra ordem executiva que o presidente Trump assinou diz respeito a agências independentes que vão ser supervisionadas pelo Escritório de Administração e Orçamento e suas subsidiárias. Então, supervisionar agências e departamentos independentes e reestabelece uma norma de que só o presidente e o procurador-geral podem falar em nome dos Estados Unidos. Muito obrigado, Will. Esse era o objetivo principal dessa coletiva, explicar, e todos eles são muito importantes, de cada um de sua maneira. Fertilização, eu tenho dito que nós vamos fazer o que precisamos fazer para fazer com que as mulheres, as famílias, maridos, todos gostam muito disso. Mas o que eu quero dizer é que, enquanto eu estou aqui, eu fui contatado por algumas das maiores empresas do mundo por causa do que nós estamos fazendo economicamente, com tarifas, impostos, incentivos, e eles querem voltar para os Estados Unidos. Nós vamos anunciar várias empresas muito grandes, as maiores, na verdade, elas vão voltar para produzir chips, também carros e muitas outras coisas. Nós vamos anunciar algumas decisões muito grandes. Um impulso muito em que decisões importantes estão sendo tomadas em empresas de todo o mundo que querem. Pare de ter vergonha de sorrir. Ao mercado Essa é a faceta da loja Ao Trevo. Ela consegue se adaptar a qualquer... Estão sendo canceladas para construírem aqui. Você vai ler algumas, nem vou mencionar nomes agora, mas tem algumas no México que acabaram de ser canceladas, que vão ser construídas nos Estados Unidos. Isso é por causa do que estamos fazendo com tarifas, impostos e incentivos. Eu acho que é uma coisa muito importante nos próximos, provavelmente, 2 anos. Mas você vai ver muito disso nas próximas semanas. Os grandes vão anunciar. Então, enquanto estamos aqui, acho que podemos responder algumas perguntas. O senhor decidiu especificamente qual vai ser a taxa para automóveis? Eu vou te dizer isso no dia 2 de abril, mas vai estar em torno de 25%. Semicondutores e farmacêuticos,
25% ou mais, e vai subir bem mais ao longo de um ano. Mas nós vamos dar um pouco de tempo para eles entrarem, porque se eles vierem para os Estados Unidos, fabricarem aqui, aí não tem tarifa. Nós vamos dar uma chance. Esta é uma coletiva de Trump traduzida pela equipe da Folha Política. A repórter pergunta sobre a União Europeia e os encontros e pergunta o que a União Europeia pode fazer para evitar as tarifas recíprocas ou diminuí-las. E ela pergunta também sobre o VAT. Eu entendi que eles já reduziram a tarifa dos carros deles. Acho que muito disso vai acontecer. Alguns vão fazer, outros não, mas a União Europeia tinha 10% de taxa sobre os carros e agora tem 2,5% como nós. Então já é uma grande mudança e seria ótimo se todos fizessem isso, porque nós estaremos no mesmo nível. O que nós estamos fazendo com as tarifas é o que eles cobram de nós, nós cobramos deles, a mesma quantia. Isso chama recíproco. E o que eles cobrarem, nós cobramos deles. Então, na União Europeia, certinho. Eu fico feliz que eles tenham feito isso, mas a União Europeia tem sido muito injusta conosco. Temos um déficit de 350 bilhões de dólares. Eles não compram carros, não compram produtos agrícolas, não compram quase nada. E nós vamos ter que resolver isso. E não tenho dúvidas disso. Olha o mercado, cara. Olha isso. O senhor pode nos contar um pouco mais sobre as conversas com a Rússia? Se o senhor está mais confiante ou menos confiante de um acordo? Muito mais confiante, eles foram muito bons. A Rússia quer fazer alguma coisa, eles querem parar essa barbárie selvagem. O que está acontecendo lá são soldados sendo mortos aos milhares. Toda semana, isso é ridículo. E não são soldados americanos, são soldados russos, são soldados ucranianos, em grande parte, embora tenha muitos coreanos também lá que foram mortos. Muitos deles foram lá para lutar e foram dizimados. Nós queremos acabar com isso. É uma guerra sem sentido que nunca deveria ter acontecido e não teria acontecido se eu fosse presidente. E é uma vergonha ver isso. Você não vê, mas eu vejo fotos dos campos. É horrível, parece Gettysburg. Você vê aquelas fotos antigas de Gettysburg, com soldados, partes de corpos em todo lugar, todos mortos. Isso está acontecendo todo dia. E é uma coisa horrível. Para a Rússia e para a Ucrânia, estão perdendo milhares e milhares de soldados. E muitas pessoas foram mortas que não eram soldados. É uma das coisas que você vai ver na história mais tarde. As pessoas vão ficar surpresas de quantas pessoas, não só os soldados, foram mortas na Ucrânia. Muito mais do que você pensa. Como parte de um acordo de paz com Putin, o senhor estaria disposto a remover todas as tropas americanas da Europa? Ninguém me pediu para fazer isso, então acho que não tem que fazer isso, não gostaria. Nossa. Mas essa questão nunca surgiu. Esta é uma coletiva de imprensa de Trump, traduzida pela equipe da Folha Política. A repórter pergunta se ele seria favorável a tropas europeias na Ucrânia. Se eles quiserem fazer isso, seria ótimo. Eu acharia ótimo. Eu sei que a França já mencionou isso, outros mencionaram, o Reino Unido. Sim, se tivermos um acordo de paz, né, do ponto de vista da Europa, nós não precisamos mandar tropas, porque nós estamos bem longe. Eu não teria nenhum problema com isso, não faria nenhuma objeção. O que nós queremos é paz. Seja um cessar-fogo, seja um acordo de paz, podemos ter dos dois, mas começando com um cessar-fogo. Se eles querem fazer isso, eu sei que a França queria fazer isso. É um gesto nobre. O senhor tem alguma mensagem para os ucranianos que foram deixados de fora das conversas na Arábia Saudita? Eu estou bem desapontado com o que aconteceu. Estou assistindo isso há 3 anos, uma guerra que nunca devia ter acontecido. Estou assistindo a essas pessoas sendo mortas em níveis inacreditáveis. Nunca chegou perto desde a Segunda Guerra Mundial. Eu estou muito desapontado.
que eles estejam chateados por não ter lugar, mas eles tiveram lugar por 2 anos. Isso podia ter sido resolvido muito facilmente. Um negociador razoável teria resolvido isso há anos. É verdade. Muito pouca terra, teriam perdido muito pouca terra, pouquíssimas vidas, não teriam perdido cidades. Aqueles tomos incríveis, tudo destruído, nunca vão ser substituídos. Domos de 1.000 anos, como é que você vai substituir isso? A cultura toda mudou. E eles estão preocupados agora de não ter assento numa reunião? Não quiseram fazer um acordo por anos? Eles poderiam ter feito um acordo. Não teve conversa sobre isso durante a administração Trump. Nunca teria acontecido isso. O Putin não teria feito isso. Também não teríamos tido o 7 de outubro em Israel. E nem essa confusão que está acontecendo lá. Nós temos aqui bombeiros ótimos. Estamos apagando incêndios no mundo inteiro. Sabe o que mais também não teria acontecido? A inflação. Porque o custo da energia está nas alturas. E também os gastos, né? Os gastos nesses esquemas todos. Soca a bota nos reportes aí. Eu tô feliz demais. Essa é uma coletiva de imprensa do presidente Donald Trump, traduzida pela equipe da Folha Política. O repórter pergunta a ele sobre a proibição de alguns repórteres da AP, Associated Press, que foram proibidos de participar dos briefings. O repórter sugere que é uma questão de escolha de palavras. Trump. Se você acha que algumas das frases que eles querem usar, ridículas, especialmente nas últimas 3 semanas, porque muitas coisas aconteceram nas últimas 3 semanas. Eu diria que se eles querem usar frases como essas, tudo bem, algumas estão ok, outras não estão. Mas o que acontece é que a Associated Press se recusa a seguir a lei. O lugar é chamado Golfo da América, pela lei. Não é chamado Golfo do México. E também eu mudei o nome do Monte McKinley. Restaurei o nome, ninguém está falando nada. Eu vou buscar minha filha no metrô. Eu não sei o que eles estão fazendo, mas Você vai aproveitar ainda. se eles concordarem em seguir a lei, tá tudo certo. Eu fechei a operação, né? Não vou deixar rolando aqui sem. A Associated Press Na volta a gente pega esteve muito errada em relação à eleição. E muitas coisas relacionadas a Trump e os republicanos. E eles não fizeram nenhum favor para nós. Tá. Muito obrigado pela pergunta. 20 minutos, meia hora no máximo. Nós estamos ouvindo que a Rússia quer forçar a Ucrânia a ter novas eleições para ter qualquer tipo de acordo de paz. Os Estados Unidos apoiam? Nós temos uma situação, nós não tivemos eleições na Ucrânia. Nós temos uma lei marcial, essencialmente uma lei marcial na Ucrânia, onde o líder da Ucrânia, eu detesto dizer isso, mas ele tem 4% de aprovação. E um país foi destruído. Você tem a maioria das cidades destruídas no chão, os prédios estão desabando, parece um lugar de demolição, muitas das cidades. Eles não fizeram isso em Kiev porque acho que não quiseram mandar mísseis para lá, mas não fizeram isso 100%. Se quisessem, fariam. Mas você tem cidades que estão completamente destruídas. E eu diria que quando eles querem sentar à mesa, vocês têm que. O povo deveria ser consultado. O povo da Ucrânia não teria que dizer? Faz tempo que não tem eleição. Isso não é uma coisa da Rússia. Isso é uma coisa vindo de mim e de outros países. E a Ucrânia está sendo simplesmente destruída. Só olha o que está acontecendo nas cidades. Tem cidades lá que não tem um prédio de pé. É um caos. Você fala de Gaza, mas lá, literalmente, essas cidades parecem com Gaza. Muitas, em questão de proporção, tem mais prédios derrubados do que Gaza. Então, as pessoas estão cansadas disso. As pessoas querem ver alguma coisa acontecer. E a outra coisa que
tem me incomodado há um bom tempo, porque eu resolvi o problema com a OTAN. Eles deram centenas de bilhões de dólares dos fundos da OTAN e eu disse, você tem que pagar, porque os Estados Unidos estavam pagando por países europeus e eles tirando vantagem de nós no comércio.